Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. No livro de Romanos 2 destaca a imparcialidade do juízo de Deus, enfatizando que tanto judeus quanto gentios são responsáveis por suas atitudes diante da verdade. O capítulo denuncia a hipocrisia e ressalta que a verdadeira justiça não se baseia apenas na lei ou em rituais externos, mas em um coração transformado e obediente ao Senhor. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Romanos 2 do livro de Romanos da Bíblia. O justo julgamento de Deus. Portanto, você, que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. 2 Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. 3 Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? 4 Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? 5 Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. 6 Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. 7 Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. 8 Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. 9 Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. 10 Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. 11 Pois em Deus não há parcialidade. 12 Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. 13 Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. 14 De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. 15 Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. 16 Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O texto de Romanos 2 apresenta uma continuação do ensino do apóstolo Paulo sobre o pecado humano e o justo julgamento de Deus. Ele confronta a hipocrisia, especialmente daqueles que julgam os outros, e ensina que Deus julga com justiça, sem parcialidade, valorizando a obediência sincera e o coração transformado. A seguir, está a análise estruturada do capítulo. Primeiro, o perigo de julgar os outros, versículos 1-5. Condenação da hipocrisia. Paulo afirma que quem julga os outros, mas pratica os mesmos pecados, condena a si mesmo. Isso revela que ninguém está em posição de superioridade moral. Juízo conforme a verdade. O julgamento de Deus é justo e baseado na verdade, não em aparências. Bondade de Deus. A paciência e a bondade divina têm o objetivo de levar o ser humano ao arrependimento, não de justificar o pecado. Coração endurecido. A rejeição dessa bondade resulta em acúmulo de ira para o dia do juízo. Segundo, o julgamento justo e imparcial de Deus,
versículos 6-11. Retribuição segundo as obras. Deus julgará cada pessoa conforme suas atitudes. 2 destinos. 1 vida eterna para os que perseveram no bem. 2 ira e indignação para os que rejeitam a verdade. Universalidade do juízo. Tanto judeus quanto gentios estão sujeitos ao mesmo padrão. Imparcialidade divina. Deus não faz acepção de pessoas, julgando todos com justiça. 3, a lei e a consciência, versículos 12-16. Responsabilidade universal. 1 quem pecou sem a lei será julgado sem a lei. 2 quem pecou sob a lei será julgado pela lei. Mais que ouvir é obedecer. Não basta conhecer a lei, é necessário praticá-la. Consciência dos gentios. Mesmo sem a lei escrita, os gentios demonstram um senso moral interno, evidenciando que a lei de Deus está gravada em seus corações. Juízo final. Deus julgará até os segredos do coração por meio de Jesus Cristo. Voltamos a ler. Os judeus e a lei. 17 ora. Você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. 18 Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. 19 Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. 20 Instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. 21 E então? Você, que ensina os outros, não ensina a você mesmo. Você, que prega contra o furto, furta. 22 Você, que diz que não se deve adulterar, adultera. Você, que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. 23 Você, que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? 24 Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. 25 A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. 26 Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? 27 Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. 28 Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. 29 Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. A hipocrisia dos judeus, versículos 17 e 24. Confiança na lei. Os judeus se orgulhavam de possuir a lei e de conhecer a vontade de Deus. Incoerência prática. Paulo denuncia a contradição entre ensinar o certo e praticar o errado. Consequência. O mau testemunho fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios. 5. A verdadeira circuncisão, versículos 25-29. Valor condicionado à obediência. A circuncisão só tem valor se acompanhada de obediência à lei. Reversão de valores. Um gentio obediente pode ser considerado superior a um judeu desobediente. Espiritual, não apenas externo. O verdadeiro judeu é aquele que é transformado interiormente. Circuncisão do coração. Essa transformação é realizada pelo Espírito e não apenas por rituais externos. Significados espirituais e aplicações. 1. Evitar a hipocrisia. Antes de julgar os outros, devemos examinar nossa própria vida. 2. Valorizar o arrependimento. A bondade de Deus deve nos levar à mudança de vida, não há acomodação no erro. 3. Deus vê o coração. Mais importante que a aparência religiosa é a sinceridade interior. 4. Obediência acima de conhecimento. Conhecer a verdade sem praticá-la não agrada a Deus. 5. Igualdade diante de Deus. Todos serão julgados com justiça, sem favoritismo. Reflexão final. Romanos 2 nos confronta com a realidade de que Deus não se impressiona com religiosidade externa ou conhecimento teórico. Ele busca corações transformados e vidas coerentes com a sua vontade. O texto nos chama a abandonar a hipocrisia, viver em arrependimento e praticar a verdade, lembrando que o julgamento de Deus é justo, imparcial e alcança até o mais íntimo do ser humano.
Vou explicar o Evangelho de João capítulo 21 de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Vou te explicar Romanos 2 de forma simples, clara e organizada, mostrando o significado espiritual e as ligações com o Antigo Testamento. Esse capítulo continua o raciocínio do capítulo 1, mas agora Paulo muda o foco. Capítulo 1. Condena os que vivem no pecado evidente. Capítulo 2. Condena os que se acham justos, mas também pecam. Primeira parte. O perigo de julgar os outros. Versículos 1-5. Versículo 1. Resumo. Quem julga os outros se condena. Explicação. 1. A pessoa critica o pecado dos outros. 2. Mas faz a mesma coisa. Mensagem. Não adianta apontar o erro alheio e ignorar o próprio. Versículos 2-3. Resumo. Ninguém escapa do juízo de Deus. Explicação. 1. Deus julga com verdade. 2. O julgamento humano é hipócrita. Mensagem. Deus vê tudo, não dá para enganá-lo. Versículo 4. Resumo. A bondade de Deus tem um propósito. Explicação. 1. Deus é bondoso e paciente. 2. Mas isso não é fraqueza. Mensagem central. A bondade de Deus é para levar ao arrependimento, não para abusar. Versículo 5. Resumo. Acúmulo de juízo. Explicação. Quem não se arrepende, endurece o coração e acumula julgamento futuro. Mensagem. Ignorar Deus hoje aumenta a consequência amanhã. Segunda parte. Deus julga com justiça. Versículos 6-11. Versículo 6. Aqui está um princípio importante. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ligação com o Antigo Testamento, em Salmos 62:12 e Provérbios 24 de dezembro. Mensagem. Deus julga com base naquilo que a pessoa vive. Versículos 7-10. Resumo. 2 caminhos. 1. Vida eterna. Para quem persevera no bem e busca Deus. 2. Ira de Deus. Para quem rejeita a verdade e vive no pecado. Mensagem. As escolhas têm consequências eternas. Versículo 11. Resumo. Deus é imparcial. Explicação. Não importa, judeu ou gentil e posição ou religião. Mensagem. Deus é justo com todos, sem favoritismo. Terceira parte. A consciência e a lei. Versículos 12-16. Versículos 12-13. Resumo. Todos serão julgados. Explicação. 1. Quem tem a lei, julgado pela lei. 2. Quem não tem, julgado sem ela. Mensagem. O problema não é conhecer, é obedecer. Versículos 14 e 15. Resumo. A consciência funciona como lei interna. Explicação. 1. Mesmo sem a lei, as pessoas sabem o que é certo e errado. 2. A consciência acusa ou defende. Ligação com o Antigo Testamento. Em Eclesiastes 3:11, Deus colocou o senso de eternidade no homem. Mensagem. Todo ser humano tem um senso moral dado por Deus. Versículo 16. Resumo. Deus julgará até o oculto. Explicação. 1. Não só ações externas. 2. Mas pensamentos e intenções. Mensagem. Nada fica escondido diante de Deus. Quarta parte. O erro dos judeus. Versículos 17 e 24. Agora Paulo fala diretamente aos judeus. Versículos 17 e 20. Resumo. Orgulho religioso. Explicação. Eles conheciam a lei, se achavam superiores e achavam que guiavam os outros. Mensagem. Conhecimento espiritual sem prática gera orgulho. Versículos 21-23. Resumo. Hipocrisia. Explicação. 1. Ensinam o certo. 2. Mas fazem o errado. Mensagem. Ensinar não substitui obedecer. Versículo 24. Ligação direta com o Antigo Testamento, em Isaías 52:5 e Ezequiel 36:22. Resumo. O pecado deles desonra Deus. Mensagem. O mau testemunho afasta pessoas de Deus. Quinta parte. Circuncisão verdadeira. Versículos 25-29. Versículos 25-27. Resumo.
Ritual sem obediência não vale. Explicação. 1. Circuncisão era sinal do povo de Deus. 2. Mas, sem obediência perde o valor. Mensagem. Religião externa não salva. Versículos 28-29. Resumo. O verdadeiro povo de Deus. Explicação. 1. Não é externo, aparência. 2. É interno, coração. Aqui está a ideia principal. 1. A verdadeira transformação é no coração. 2. Feita pelo Espírito. Ligação com o Antigo Testamento. Em Deuteronômio 10:16, circuncidem o coração, Jeremias 4:4 e Ezequiel 36:26, novo coração. Mensagem central. Deus quer transformação interna, não só aparência religiosa. Resumo geral de Romanos 2. 1. Julgar os outros não te torna justo, pode revelar hipocrisia. 2. Deus julga com justiça, sem favoritismo e baseado nas obras. 3. Todos são responsáveis, com lei ou sem lei e pela consciência ou pela palavra. 4. Religião externa não salva, nem conhecimento e nem rituais. 5. O que Deus realmente quer, um coração transformado. Mensagem central do capítulo. Ninguém é justo por aparência ou religião. 1. Nem moralistas. 2. Nem religiosos. 3. Nem conhecedores da lei. Todos precisam de transformação interior e todos precisam da graça de Deus, que Paulo vai explicar melhor nos próximos capítulos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!